Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Bom estarmos aqui, né, irmãos? Bom estarmos aqui. Se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado, né? Cada um com as suas dificuldades, mas o Senhor nos trouxe até aqui, para Ele toda a honra e toda a glória. Como é bom, né? Podemos iniciarmos uma semana já meditando na palavra de Deus, né? Preparar o primeiro tempo da nossa semana para Deus. Sabemos que somos dependentes dEle e que é Ele que vai nos fortalecer e nos guiar, né? Glórias a Deus. Amados irmãos, né? Os irmãos já sabem que é a lição número 5, que nós vamos estar estudando nesta manhã, que vai falar sobre uma responsabilidade individual, né? Glórias a Deus. Deixa eu abrir aqui direitinho. A lei da responsabilidade pessoal, glórias a Deus. Já na 5ª lição, né? Sobre o livro, né, do profeta Jeremias. Ensinamentos, né? Profecias que o Senhor deu a esse servo de Deus para que a igreja, Israel e a igreja, né? Porque muitas profecias de Ezequiel ainda estão para se cumprir, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus usa um homem, né, há 500 anos, mais ou menos, antes de Cristo, 500, 600 anos antes de Cristo, para falar algo tanto importante para Israel como para a igreja nos dias de hoje, né? Então, quase 3.000 anos atrás, né? Você vê como que as profecias, né, e a palavra de Deus, ela alcança gerações e tempos, né? E quanto isso é importante para nós, né? Muitas das vezes recebemos alguma profecia, Deus fala algo, mas achamos que é algo imediato, né? E passa gerações, né? Para Deus concluir aquela palavra, para que a palavra de Deus ela chega, né? E se concretiza plenamente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, antes da gente entrar aqui na lição em si, gostaria de falar um pouco sobre esse servo de Deus, né, chamado Ezequiel. Os irmãos bem conhecem, acredito que nas primeiras lições, né, foi falado sobre isso, sobre o ministério chamado de Ezequiel. Mas é sempre bom a gente lembrar de Ezequiel, né? O contexto histórico, porque isso tem a ver com o que tem que falar essa lição de hoje. O contexto histórico que ele vivia, né? Os irmãos bem sabem que ele é chamado no meio de um cativeiro, né? No meio de um processo de juízo, ele é chamado para esse ministério. E o juiz de Deus ali, ele entra em ação, né? Porque ele é contemporâneo a Jeremias e também a Daniel. Mas o juiz de Deus, ele está em ação. Porque também o juiz de Deus não é imediato, porque Deus é longânimo, né? Deus quer que o homem se arrependa. Então, o juízo de Deus, ele é progressivo. E Ezequiel é chamado no meio desse processo, no meio desse juízo de Deus. Jeremias, desses 3 profetas que eram contemporâneos, era o mais velho, né? E antes do cativeiro, é o que mais pregava sobre isso, que o juízo de Deus viria, que precisava do homem se arrepender. Mas no processo, né, Ezequiel e Daniel, muito jovens, eles entram nesse juízo de Deus, vai para a Babilônia, Daniel na primeira leva, Ezequiel já na segunda leva, e você vê que o povo de Israel, mesmo o juízo de Deus em andamento, não se arrepende, e o juízo de Deus continua. Eles não se arrependem, e o juízo de Deus continua. E Ezequiel começa a pregar, tanto para os que estão cativos, mas também para aqueles que ainda estão em Jerusalém. Pregar sobre o juízo de Deus que iria se concretizar, se não houvesse arrependimento. E foi o que aconteceu, nós vemos lá no ano de 586 a.C., né? Quando o Nabucodonosor, ele destrói a cidade, derruba o templo de Salomão. Então, um processo é assim, né? Doloroso, né? Até para quem serve a Deus, porque é interessante, né, irmãos? Que o juízo de Deus, às vezes a gente imagina que assim, o juízo de Deus ele é
só para aquela pessoa que cometeu o erro, que está na idolatria, que nem era o povo de Israel. Mas você viu que toda a nação, né, os justos e os injustos, acabou passando pelo juízo, né? É claro que aquele que está debaixo da potente mão de Deus, aonde ele estiver, o Senhor é com ele, né? E o Senhor o guarda, o Senhor o livra, né? É legal a gente saber desse contexto histórico de Ezequiel, para a gente entrar nessa questão da lei da responsabilidade pessoal. Mesmo diante de muitas lutas, dificuldades, ele continuou sendo responsável à lei do Senhor e à vontade do Senhor, né? Glórias a Deus, nós vamos ver isso durante a lição. O texto áureo, irmãos, diz: eis que todas as almas são minha, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4. Você vê que esse texto áureo, irmãos, que é a respeito de um capítulo, né? A lição de hoje é a respeito do capítulo 18 de Ezequiel, né? Não sei se os irmãos todos têm a revista aí, mas é Ezequiel capítulo 18. E esse texto, esse capítulo inteiro, está falando sobre a questão daquele que pecar, esse morrerá, né? Porque existia, né, e existe na visão de Israel, existia a tendência de achar que não é só por causa da minha culpa, era por causa da culpa de outro, né? Mas aqui o Senhor já é bem claro no texto áureo, que no capítulo 18, versículo 4, que a alma que pecar, essa morrerá, né? Já levando ao homem a responsabilidade pessoal, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A verdade aplicada. Deus deseja a salvação de todos. Porém, cada ser humano tem a responsabilidade de se arrepender para que seja salvo, né? Então, acreditar, cada um é responsável pela sua própria alma, pelos seus próprios atos. Porque o ser humano, desde o princípio, tem essa tendência, né? De querer jogar a culpa para cima do outro, né? Não assume as suas responsabilidades. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Temos o esboço dessa lição, irmãos, que são 3 tópicos, né? A responsabilidade pessoal de cada um, a possibilidade de ser diferente. Deus quer que todos sejam salvos, que é o tópico 3. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 1. Responsabilidade pessoal de cada um. No capítulo 18 de Ezequiel, trata de um tema que também está presente nos dias de hoje, na mente de muito. A questão da responsabilidade do estado de uma pessoa, seja dentre outros social, psicológico, financeiro, espiritual. Na presente lição, evidentemente, nos deteremos no aspecto espiritual, o qual resulta em atitudes para com o próximo. Como está o meu relacionamento com Deus? E qual a minha responsabilidade no estado em que encontra o meu relacionamento com Deus? Glórias a Deus. Então, a lição fala sobre a responsabilidade pessoal em todas as áreas das nossas vidas, né? Psicológicas, emocional, né? E principalmente a espiritual. A responsabilidade de cada um de nós, né? E o comentarista, ele termina esse comentário com 2 perguntas, né? Como está o meu relacionamento com Deus? Como está o meu relacionamento com Deus? E qual a minha responsabilidade no estado que se encontra o meu relacionamento com Deus? Como está o meu relacionamento com Deus? E qual a minha responsabilidade no estado, né, deste relacionamento com Deus? Então, é 2 perguntas que ele nos faz, que a gente temos que estar pensando, né, meditando no nosso dia a dia, na nossa vida, como está o nosso relacionamento com Deus. E qual a minha responsabilidade com isso, né? Como eu ajo para que esse relacionamento para com o meu Deus seja cada dia melhor?
Eu estou me dedicando, não estou me dedicando, né? Estou dando atenção à tua palavra, não estou dando atenção à tua palavra? Está sendo uma coisa que eu tenho me esforçado ou está sendo uma coisa mecânica? Né? Porque quando se torna uma coisa mecânica, você faz, né? É como um carro que você para de acelerar e ele continua andando, né? Você não faz mais nenhum tipo de esforço, não se preocupa mais com nada, só está andando, né? Se deixando levar. Mas qual é a minha responsabilidade? O que eu tenho feito para que esse relacionamento para com Deus, ele venha cada vez mais progredir, eu venha melhorar como pessoa, como irmão, como marido, né? Como obreiro. Responsabilidade de cada um de nós, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, tem alguma pergunta? Os irmãos ficam à vontade, né? Porque eu gosto muito de ministrar desta maneira, né? Deixar os irmãos à vontade para fazer um breve comentário, fazer uma pergunta. Se a gente não souber, tem os irmãos aqui que nos ajudam, né? Mas os irmãos ficam à vontade nessa questão de interromper e fazer um questionamento, amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, perguntas pertinentes, né, irmãos? Para que a gente possa fazer cada dia, como está o meu relacionamento com Deus? Porque muitas das vezes nós vivemos num mundo em que a gente não se preocupa com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas acham. E o pior de tudo, irmão, é quando a gente não se preocupa com o que Deus pensa, o que Deus acha do nosso contato com Ele, com o nosso relacionamento. Às vezes pensamos que podemos fazer, porque Deus ele é longânimo, Ele é bondoso, Ele é amoroso, né? Que nós podemos fazer de qualquer maneira que Ele aceita, né? Que não tem problema nenhum. E nós temos que nos preocupar em fazer aquilo que agrada ao Senhor, né? Ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus, e com essa intimidade Ele vai nos revelando, né? Vai nos mostrando a maneira de seguir, de fazer, o que precisamos melhorar, o que temos que deixar de fazer, porque nós estamos num processo de transformação, né? Nós estamos num processo de transformação. Gosto muito daquela passagem em que o Senhor chama Jeremias e diz: levanta-te, anda e desce na casa do oleiro, né? Porque quando a gente vai na casa do oleiro e nós desce, né, nós somos um vaso na mão do oleiro, ele vai nos moldando, né? Então, todos os dias nós temos que preocupar, estar na mão do oleiro e ser moldado por ele, né? Esse relacionamento íntimo com ele, está na mão dele, né? Glórias a Deus, aleluia. O tópico 1, irmãos, diz assim: a tendência humana de transferir responsabilidade. Os irmãos acreditam que isso acontece? Glórias a Deus, né? Transferir responsabilidade. Isso é uma tendência, né? Isso o homem faz desde o princípio, como já foi falado aqui, né? Desde o princípio, quando Deus, o homem, ele cai, ele chama Adão, né? E o que Adão fala? Foi a mulher que tu me deste, né? Fala assim, ó, a mulher que tu me deste, estava tranquilo aqui, sossegado, você me deu uma mulher, que é o que ela me fez fazer. Aí Deus chega em Eva e fala assim: Eva, né? Por que fizeste isso, né? Foi a serpente, né? Então você vê, jamais o homem quer tomar sobre si, né, a responsabilidade. Ele erra, faz, e na hora das consequências, ele não quer tomar para si próprio, né? É uma tendência do homem querer jogar responsabilidades para cima de uma outra pessoa, de uma instituição, de amigos, mas jamais ele toma para ele a responsabilidade, né? E é um erro muito grande. É um erro muito grande isso, irmãos. E talvez um caminho sem volta. Quando você entra nessa questão de não reconhecer as suas faltas, né? Transgressões, às vezes consciente, às vezes inconsciente, mas você não assume as suas responsabilidades e quer jogar para cima de uma outra pessoa, né? É a mesma coisa num trânsito, né? Você sabe das leis que tem no trânsito. Aí você fez uma conversão numa rua que não podia. Era proibido. Você bateu num carro, machucou alguém, né?
Talvez você não fez aquilo intencionalmente, foi uma questão de descuido, desatenção. Mas tem a responsabilidade, você tem que assumir a responsabilidade. Mas na maioria dos acidentes de trânsito, né, ninguém tem a responsabilidade, né? Quer dizer, a responsabilidade é do outro. Dificilmente uma pessoa fala assim, não, realmente eu estou errado, né? Me desculpa, né? Eu vou acertar o que eu tenho que acertar. Isso na vida espiritual também. Nesse relacionamento que nós falamos com Deus, como está o nosso relacionamento com Deus, é crucial se você não assumir a sua responsabilidade, não se arrepender, não querer mudar, é crucial para a sua salvação ou para a sua perdição. Porque quando você não assume a sua responsabilidade, você está falando para Deus assim, ó, eu faço, eu sou inconsequente mesmo e vou tocando a vida desse jeito, mas você sabe que você está indo para um caminho sem volta, né? Está indo para a perdição. E a Bíblia, e nessa lição, fala que Deus quer que todos se salvam, né? Que todos se salvam, glórias a Deus, aleluia. Tem um pedaço desse tópico, o finalzinho desse tópico aqui, 1:1, irmãos, diz assim, que o estudo presente da lição contribua para que nós esqueçamos o que somos vítimas de algumas situações, somos também agentes, portadores responsáveis da imagem de Deus. Glórias a Deus. E no comentário, o comentarista ele diz assim, o homem tem grande dificuldade de aceitar a culpa e fugindo de si, das responsabilidades pessoal, procura amenizar a consciência condenatória, culpando outras pessoas no mundo. Então, você vê que até isso é até na criança, né? Você vê que isso é natural do ser humano, né? Até uma criança, quando ela comete um erro, em que ela sabe que vai ser corrigida por aquilo, a tendência dela é correr daquilo. Ela culpa o irmão, culpa o amigo, culpa a situação, mas nunca assume a responsabilidade por aquele ato, né? Glórias a Deus. E a gente precisamos nos esforçar, né, irmãos? Nos esforçarmos e se arrepender, reconhecer que somos falhos, né? Ninguém aqui é super crente, né? Não falha, mas a gente precisamos ter a responsabilidade de assumir os nossos erros e ser sincero diante de Deus. Ser sincero diante de Deus, que Deus ele nos perdoa diante da nossa sinceridade, diante da nossa entrega verdadeira para Ele, reconhecendo quem somos. Eu sempre tomo, quando se fala nessa questão de responsabilidade, por mais que ele tenha fugido, né, ou tentado esconder, porque isso também é uma tendência do ser humano, tentar esconder as coisas que ele está fazendo de errado, mas eu tomo como exemplo o Davi, né? Davi, quando chegou a palavra de Deus perante ele entendeu que ele tinha feito coisas erradas, que não eram coisas que agradavam a Deus. Ele poderia realmente ali bater de frente com o profeta e falar assim, não, sou o rei, eu faço o que eu quero. Mas ele tomou uma atitude do quê? Senhor, não retire de mim o teu espírito, né? Não retire de mim. Por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha falhado, não retire de mim o teu espírito. Então você tem que assumir as responsabilidades. Vai vir as consequências? Vai vir as consequências, porque Deus ele não tem acordo com o pecado, né? E quando você comete uma falha, né? Seja ela material ou espiritual, está feito o dano. Então as consequências vêm, né? Mas é importante você querer acertar, você querer fazer de uma forma diferente, tentar melhorar. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então vamos, irmãos, nos atentar para isso, né? Assumir as nossas próprias responsabilidades, não transferir responsabilidade, né, de algum erro, de alguma coisa que nós fazemos para outras pessoas, né? E é muito fácil isso, porque isso é do natural do homem, isso acontecer. Isso é muito fácil acontecer. Se a gente bobear, quando a gente já vê, já fez, né? Não assumimos as nossas responsabilidades e passamos para a vida de outras pessoas. E a gente temos que nos atentar a isso. A responsabilidade nossa é nossa, né?
Nós temos que não transferir isso para a vida de ninguém, ou para pessoa qualquer, né, que seja. Dentro disso aqui, irmão, quando eu estava estudando, eu me lembrei do episódio, né, que eu passei, quando eu estava trabalhando lá na GM, né. Um rapaz chegou em mim, porque foi logo quando aconteceu aquilo com meu filho, né, que meu filho veio a falecer, e ele falou para mim assim, irmão, vem cá, né, eu era novo convertido, né, e aí ele falou assim, vem cá, deixa eu te falar uma pergunta, né, porque não entra na minha cabeça, né, eu, tão novo e tal, isso, aquilo, você não ficou com raiva de Deus? Né? Você não ficou com raiva de Deus com o que aconteceu, né? Porque a gente imagina assim, porque Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, que por este motivo anula a nossa responsabilidade. Que Deus ele pode todas as coisas, então por que ele permitiu isso, né? Ele me fez essa pergunta, você não ficou com raiva de Deus? Eu, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, né? Entendi o que ele queria dizer, eu falei assim, ó, se eu ficasse com raiva de Deus, eu acredito que ele até entenderia. Por causa da situação, né? Não é fácil para um pai ou para uma mãe, né, perder um ente querido. Porém, porque ele já passou por isso. Nosso Deus, ele entregou o seu filho por amor a nós. Ele sabe que é a dor de o filho, né? Então, eu acredito que por esse motivo ele até entenderia, mas eu não fiz isso, não. Falei para ele, eu não fiz isso. Né? Por causa disso aqui, irmão, a responsabilidade é individual de cada um. Eu não posso transferir. Né? Às vezes nós transferimos para um amigo um erro que aconteceu, jogamos em cima de um amigo, de um parente, uma situação que está acontecendo, jogamos em cima de uma instituição. Eu estou assim porque aquela igreja ou aquela comunidade é dessa maneira. Nós transferimos responsabilidade. E o pior ainda é quando nós transferimos a responsabilidade, e a maioria das vezes acontece isso, para Deus. Que só quer nos salvar, só nos ama, só nos ensina, nos mostra o caminho certo, e nós jogamos a responsabilidade para cima dele. Foi Deus que permitiu, Deus que quis dessa maneira, e não que tudo não é pela permissão e pelo querer de Deus, mas nós queremos jogar uma culpa em cima dele que não é dele, é nossa, né? E esse é um grande mal que nós podemos sofrer, até a questão da perca da salvação, não se arrepender e tomar para si as suas responsabilidades, né? Querer transferir para outro. Amém, irmãos? Tem algum comentário sobre isso? Amém? Glórias a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos fugir de nós mesmos, né? Que nem diz o comentarista aqui. O tópico 1.2, irmãos, diz a capacidade de escolher. Um dos aspectos da imagem de Deus em nós é a nossa capacidade de escolher. Ao criar o primeiro casal, Deus lhe concedeu a liberdade de escolha entre o certo e o errado. O ser humano possui faculdades intelectuais, evolutiva, que permite raciocinar, pensar e decidir. Louvado seja o nome do Senhor. Capacidade de escolher, louvado seja o nome do Senhor. Deus ele nos fez com essa capacidade, né? Com essa faculdade de poder discernir sobre as coisas, sobre o certo e sobre o errado. Tá certo que com o pecado humano, né? Deus cria o homem, né? A sua imagem, a sua semelhança. Com a queda do homem, o homem perde parte dessa capacidade, mas não total. Porque a própria graça do Senhor, a presença do Senhor, ela nos orienta, ela nos ajuda a tomar decisões, né? Glórias a Deus, a poder escolher da maneira correta. Então, o ser humano, ele tem faculdades intelectuais. Ele pensa, né? Ele raciocina, não como as outras criaturas. Ele tem isso, Deus deu para ele, é uma dádiva, né? Muitas das vezes a gente, na grande maioria das vezes, né, irmãos? E aqueles que não estão debaixo da presença de Deus, da graça de Deus, não usa essa dádiva de raciocinar. Faz primeiro, depois pensa. Quando já viu, já fez, né? Mas Deus nos deu a capacidade de raciocinar, pensar, e nós precisamos fazer isso antes de tomar qualquer decisão, né?
para que a gente possa fazer boas escolhas. Fazer boas escolhas. Nós temos a capacidade de escolher. Deus nos deu uma liberdade para poder escolher entre o bem e o mal, o certo e o errado, né? Deus não nos privou até mesmo disso, escolher até sobre o mal, né? Mas nós sabemos a consequência de tudo isso. Deus nos deu essa grande capacidade de poder escolher. Irmãos, para os irmãos me ajudar aqui na lição, lembra aí de alguma história bíblica aí, alguma escolha errada de algum servo de Deus aí, me ajuda aí. Algum servo de Deus ou serva de Deus que fez uma decisão errada na Bíblia. Fez uma escolha que não foi boa e depois teve alguma consequência ruim. Tomou uma atitude, né? Estamos ali, né, no palácio, né? Estava com um tempo ocioso, né? E acabou tomando... Aham. Isso. Davi, né? Você vê que é um homem que, segundo o coração de Deus, diz a Bíblia, né? Mas tomou uma atitude errada, escolheu errado, né? Poderia ter escolhido de uma forma diferente, porque opções Deus nos dá. Ninguém pode dizer assim, ó, eu não tive oportunidade de escolher diferente, né? Nós sempre podemos fazer uma opção diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre nos dá um escape, né? Sempre nos dá uma oportunidade. Quando ele aceita, né, a oferta de Abel e não aceita de Caim, quando ele chega, Caim ficou triste, ele chega a Caim e fala assim, né? Você pode escolher, né? Escolhe fazer o bem, escolhe fazer o mal, né? Está tudo diante de ti, né? Escolha fazer o bem. Então, quer dizer, tem a escolha, né, irmãos? A irmã falou aqui de Davi. Tem mais alguém aí que os irmãos lembram? Que tomou alguma atitude, que fez alguma escolha que não poderia fazer? Não que não poderia fazer, mas que teve uma consequência ruim. Sansão. Porque, na verdade, se você for ver, irmãos, todos nós erramos, né? E isso que é lindo na Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela não esconde, né? Ela não esconde. Por que a Bíblia não esconde? Não poderia falar só das coisas boas? Por que a Bíblia fala das más escolhas também? Porque até as más escolhas, elas nos ensinam, né? Tudo nos ensina. E o nosso Deus, ele é transparente. Nosso Deus, ele não esconde nada. Em tudo, ele usa, né? Até as coisas erradas, ele usa para advertir a tua igreja, né? Ensinar o teu povo. Observa aqui na minha palavra, o que esse servo fez, como ele agiu, como ele escolheu e qual foi as consequências. Olha como esse servo agiu bem e olha as consequências da vida dele, né? Tudo é pedagógico. A palavra de Deus é pedagógica, né? Para nos instruir, né? Para nos ensinar, fazer nós crescermos como servos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos outros exemplos. Esaú, né? Esaú toca a sua primogenitura, por causa de um prato de lentilha, né? Então ele tinha escolhas. Poderia falar assim, não, eu estou com fome, mas eu não vou fazer isso. Isso para mim é importante. Então são escolhas que o homem toma que depois tem algumas consequências, né? Não só para ele, às vezes para a sua família, né? Então a gente temos que pensar, como nós temos essa capacidade de escolher, e Deus nos deu essa faculdade de pensar, discernir, pensar sempre antes para tomar fazer as melhores escolhas e as consequências ser boas para a nossa vida, né? E para aqueles que estão ao nosso redor. Por exemplo, escolhas boas, né? Abigail, por exemplo. No momento ali de que o seu marido faz aquela lambança toda, né? Começa a falar sobre o rei, brigar com o rei, e a morte era certa, porque Davi já vinha, né? Com sangue, vamos dizer na linguagem popular, com sangue nos olhos para tomar uma satisfação. Ela toma uma decisão que sábia, né? Uma mulher que tomou uma atitude sábia, uma escolha que ela fez de que, não, eu vou lá porque o meu marido agora não vai poder resolver isso. Se ele for resolver isso agora, vai ser morte para ele, vai ser pior para nós, né? Então, é bom a gente sabermos pensar, mesmo em momentos de dificuldades,
discernir, porque Deus nos deu essa capacidade, né? Se tiver difícil para tomar a decisão, fazer a escolha, saber escolher, né? Nós temos que fazer isso de todas as maneiras, né? Todos os dias. Mas quando está muito difícil, vai para o joelho, né? Ora a Deus, nesse relacionamento que nós temos com Deus, Ele vai nos orientar, né? Deus vai sempre nos orientar a tomar sempre a melhor decisão, a fazer a melhor escolha, né? Glórias a Deus, aleluia. No tópico 1.3, irmãos, a culpa coletiva não exclui a individual. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto o profeta Jeremias como Ezequiel mencionaram um provérbio que estava sendo bastante usado pelo povo de Israel. Está lá em Jeremias 31:29 e em Ezequiel 18:2. Que atribuía aos antepassados a culpa pelo sofrimento presente. Vamos pegar esse versículo, irmãos? Pega lá, Ezequiel 18:2. Quem achar aí, lê para nós, por favor. Isso. Amém, glórias a Deus, né? Então esse provérbio está tanto aí em Ezequiel como em Jeremias, né? Então era um provérbio popular, provérbios é aquilo que a gente costuma repetir, né? Hoje nós temos provérbios, né? Atuais aí, né? Que nós usamos na nossa língua aí, né? Provérbios populares, né? E lá eles usavam esses provérbios também, né? Que eles acreditavam que, tipo assim, os pais comem uvas verdes, né? Mas os dentes dos filhos que sentiam, né? Porque a gente, quando come uma coisa verde, amarga a nossa boca, amarra, né? Do jeito da gente falar hoje, né? E eles tinham esse provérbio, né? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos que sentem, né? Então eles pensavam assim, né? Eles tinham esse pensamento de que, tipo assim, a culpa dos pais caiu sobre a vida dos filhos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor nos diz nesse texto de Ezequiel 18, que cada um é responsável pela sua própria atitude, pela sua própria vida. Aí já cai por terra esse provérbio popular. E é algo que a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque provérbios, nem todos eles, né, realmente falam a verdade. Nem todos eles, mesmo que seja popular, falam aquilo que realmente a palavra de Deus nos orienta, né? E nós não somos conduzidos por provérbios, né? Nós somos conduzidos pela palavra de Deus. E o povo de Israel, eles tinham provérbios em que eles acreditavam piamente, né? Não só provérbios, mas ensinamentos, né? Populares ali, que eles seguiam, mas não eram ensinamentos e provérbios e palavras, né? Que eram a vontade de Deus, né? E às vezes agiam erroneamente por esse motivo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, né? Porque às vezes a pessoa fala um provérbio popular, a gente já está acreditando, aceitando aquilo ali, né? Tudo nós temos que pensar, como foi falado no tópico anterior, né? Meditar em cima daquilo ali, para que nós não venhamos cair em erros, né? Até sobre a palavra de Deus que é ministrada, né? A gente tem que tomar um cuidado por tudo aquilo que nós estamos ouvindo, para ver se realmente aquilo ali procede, né? Se é verdadeiro o ensinamento. Porque o apóstolo Paulo, ele estava pregando em Bereia. O que faziam os bereanos? Examinar, né? Então, assim, Paulo era um homem de Deus? Era um homem de Deus, né? Você via sinceridade no ministério de Paulo? Via sinceridade no ministério de Paulo. Mas, mesmo assim, né, não tirava a responsabilidade e não tira a responsabilidade de cada um de examinar a palavra de Deus para ver se aquilo ali está correto, né? Glórias a Deus, né? Porque nós não podemos aprender ou viver de uma forma errônea porque nós entendemos errado, né? Ou aceitamos algo que foi, às vezes até sem querer, ensinado de uma forma errada, né? Então a gente temos que analisar sempre para tomar as decisões melhores, né? E essa culpa coletiva, irmãos,
Às vezes a gente imaginamos que tá todo mundo fazendo. No mundo de hoje é muito assim, né, irmãos? Todo mundo faz, né? Por que eu não vou fazer? Então, mas nós não, como cristãos, nós não podemos entrar nesse mar, né, de confusão. Nós somos responsáveis pela nossa própria alma, pela nossa vida, né? Você vê que, outro exemplo bíblico, Josué, a nação, né, tempo de Juízes, terrivelmente, o período pior da história de Israel. Ele estava ali na frente daquele trabalho, ensinando. Chegou uma hora que ele falou assim: irmãos, vocês vão ter que decidir, né? Vocês vão ter que decidir. Ou vocês estão com Deus, ou vocês não estão com Deus. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então ele tomou uma decisão porque por mais que a sociedade estava daquele jeito, o povo não estava querendo, né? Ele tinha a responsabilidade pessoal dele, né? Então, quer dizer, a culpa das pessoas, né, da sociedade, a culpa coletiva, né, não nos exclui da individual. Então, nós temos que ter a responsabilidade individual. Não posso entrar no mesmo erro que os outros estão cometendo, né? Não é porque todos fizeram e eu estou livre para poder fazer também, né? É individual. Diante de Deus, cada um de nós vamos ter que responder, né? Por tudo que nós fazemos de bom e de ruim. Ninguém, né? Não vai ser a culpa de outros que vai amenizar o juízo de Deus sobre a minha vida, não. Cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. E muitas das vezes, principalmente no mundo que nós vivemos, né? É um mundo onde se curte muitas coisas, faz muitas coisas coletivamente, né? Onde um vai, todo mundo quer ir, né? Surgem muitas coisas, novidade, todo mundo vai, né? Nós temos que saber onde ponhamos os nossos pés, né? Temos que saber como agir diante da sociedade que nós vivemos. Continuando aqui, ele diz nesse próprio tópico, né? Contudo, de fato, não justifica a conduta dos contemporâneos. Deixa eu pegar mais para cima para ter entendimento. É certo que as gerações anteriores, aquela dos profetas, tinham cometido os graves pecados. Vinde relatos históricos do tempo de Acás, Manassés, Amós e tantos outros. Contudo, tal fato não justifica a conduta dos contemporâneos de Jeremias e Ezequiel, pois também tinham a relação divina e, consequentemente, não eram ignorantes quanto o que Deus requeria, ou seja, arrependimento do povo, né? Então, como eles acreditavam nesses provérbios, eles falavam assim: foi por causa das gerações passadas que nós estamos passando por isso, né? Mas eles também tinham a palavra de Deus. Estava ali Jeremias falando, estava ali Ezequiel falando. Hoje em dia, tem homens de Deus e mulheres de Deus falando, né? Então, nós não podemos jogar a responsabilidade pelos nossos antepassados, na culpa na costa dos nossos pais, né? Porque o meu pai e minha mãe agiam dessa maneira, aí eu vou viver dessa maneira, né? Eu cresci desse jeito, eu aprendi desse jeito. Não, a responsabilidade é pessoal, né? Não posso jogar em outros essa responsabilidade. Que tem influência, né? Por mais que você saiba que tenha, né? Quando dentro de uma casa o pai e a mãe não instruem o filho acaba crescendo daquele... Tem influência? Tem, nós não podemos ser ignorantes a esse ponto de dizer que não, né? Só que o nosso Deus, Ele nos dá a oportunidade de ter relacionamentos pessoal com Ele, e Ele nos tira de muitas situações e muda a história, né? Muda o cativeiro, né? Eu vivi dentro da igreja de uma família totalmente católica, né? Eu não estou aqui para desmerecer, não, né? A gente sabe que está sendo gravado, muito pelo contrário, né? Eu amo os meus pais, minha família toda. Mas eu cresci com aquele ensinamento, né? E aí, à luz da palavra de Deus, Ele vai nos revelando, Ele vai nos mostrando, né? A gente pode se acomodar e dizer assim: vou ficar por aqui mesmo, aprendi aqui, né? E vai ser desse jeito até o fim, né? Mas Deus quer sempre um relacionamento novo conosco, né? Quer sempre nos fazer progredir. A gente tem que entender que erros,
falhas dos nossos antepassados, familiares, amigos, não exclui a minha culpa pessoal, né? Não me exclui. Eu tenho que ter responsabilidade, né? Minha culpa é minha culpa. Aleluia, glórias a Deus. Está aqui tudo bem, irmãos? Glórias a Deus, né? O comentarista aqui, ele... eu já até comentei sobre isso, mas é legal a gente estar lendo aqui. Ele coloca aqui, né, no comentário dele: o cristão deve conservar, sim, mas cuidar do que falar e avaliar do que ouve, especialmente antes de transferir aos outros, né? Então você vê a responsabilidade, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Guardar daquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos falando, né? E transferir aos outros, né? Então, tem uma grande responsabilidade de não falar coisas que não tenham a ver com aquilo que Deus quer para nossas vidas, né? Principalmente nós, agentes de Deus nessa terra, né? A Bíblia diz que nós somos embaixadores, né? Embaixadores, representantes de Cristo. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande para não falar coisas que não devemos falar, não foi aquilo que Deus quer, não está dentro da palavra de Deus, porque aquilo ali pode atrapalhar a vida de uma outra pessoa, né? Há uma tendência humana de transferir responsabilidades, porém, um dos aspectos da imagem de Deus em nós é a nossa capacidade de escolher e escolher bem. Glórias a Deus. Vamos para o tópico 2, irmãos, diz sobre a possibilidade de ser diferente. Temos até aqui no foco da lição: um passado pecaminoso ou justo de uma família não significa que automaticamente a geração seguinte irá vivenciar a mesma realidade, né? Glórias a Deus. Responsabilidade de ser diferente. Glórias a Deus. Lembra no começo, irmãos, quando a gente deu a introdução aqui, que eu falei sobre a vida de Ezequiel? A responsabilidade de ser diferente diante da situação, do momento que você está vivendo, né? Porque você vê Ezequiel, ele levado muito jovem cativo, para uma terra estrangeira, longe às vezes dos seus familiares, né? De alguns amigos, porque se dividiam. E mesmo num lugar deste, você tem a responsabilidade pessoal, né? Glórias a Deus. De ser diferente. Ele foi diferente no meio daquele povo, né? Mesmo com todo aquilo adverso, situações, ele tomou a atitude de servir a Deus, buscar a Deus, né? Viver na presença de Deus. E nós podemos ser diferentes, né? Glórias a Deus, aleluia. Vamos pegar, irmãos, 2 textos bíblicos. Jonas, pega aí para mim, irmãos, por favor, capítulo 3:10. Quem achar, linha para nós aí, louvado seja o nome do Senhor. Achou? Jonas 3:10. Tá. Deus viu as obras dele, do arrependimento, e se arrependeu daquilo que... Porque Deus já tinha decretado sobre aquela nação, irmãos, um juízo, né? Mas quando o Jonas chega e prega, o que acontece com aquela geração? Ele se arrepende, aquela nação se arrepende, e Deus fala assim: já que eles se arrependeram, então eu vou os poupá-lo, né? Louvado seja o nome do Senhor. 150 anos depois, dando profeta Naum, lá 3, 4, 5, esta mesma cidade de Nínive, eles continuam, passa essa geração, e eles voltam novamente a fazer aquelas mesmas abominações, né? E aí o que acontece? Deus vem com um juízo sobre aquela nação e acaba com a cidade de Nínive, né? Então você vê que
como que Deus, ele, em toda a Escritura, ele é sempre a mesma coisa, né? Deus não muda, né? Deus, ele é sempre a mesma coisa, não age diferente. Aquele que pecar, pagará pelo preço, né? E aquele que se arrepender, Deus vai usar de misericórdia, né? Então, você vê uma mesma nação, em um tempo em que um profeta prega para ela se arrepende e Deus usa de misericórdia. 150 anos depois, no profeta Naum, essa nação volta a pecar, não se arrepende e Deus entra com o juízo, né? Então, a gente temos que ter a responsabilidade de sermos diferentes diante das situações, para não sofrer as consequências por erros que nós cometemos ou deixamos o Senhor um pouco de lado. Glórias a Deus. Tópico 2.1 diz assim: exemplo de 4 gerações dos reis de Judá. Para exemplificar o texto de Ezequiel 18, 5, 18, podemos citar a história bíblica de 4 reis de Judá: Ezequias, Manassés, Amós, Josias. Como foram diferentes as posturas dos reis quanto ao relacionamento com Deus. Mesmo diante das Escrituras, dos profetas e dos exemplos que tinham. O histórico familiar pode influenciar, mas não determina a pessoa, principalmente em nossa realidade de abundância, de proclamação da palavra de Deus, ao alcançar determinada idade. Precisa exercitar a sua capacidade de discernimento, tanto aos valores e crenças recebidos da família, sempre à luz da palavra. Glórias a Deus, né? Está lá em Salmos 19:9, né? A luz do Senhor, a palavra do Senhor é luz, né? Para os nossos caminhos, né? Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Glórias a Deus. E você vê aqui, irmãos, o comentarista ele dá 4 exemplos aqui, né? De 2 reis que não fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. 2 reis que fizeram o que era retos aos olhos do Senhor. Nós sabemos que na monarquia, irmãos, um pai morria, passava para o filho, né? Geralmente o mais velho, né? Tomava o reino. E você vê aqui que mesmo tendo na família um pai que às vezes não reinou bem, o filho entrava, mas ele fala assim: não, eu vou fazer diferente, né? Eu vou tomar atitudes diferentes. Então nós temos a responsabilidade de sermos diferentes, né? Não é porque meu pai fez errado que eu vou fazer errado, né? Não é porque eu estou fazendo errado, meu filho vai fazer errado. Nós podemos ser diferentes, fazer uma diferença nesse mundo. É para isso que nós somos chamados, né? A sermos diferentes nessa terra. Não é gostoso, irmão, quando você chega num ambiente em que, sem você falar uma palavra, as pessoas falam assim: você é um servo de Deus, né? Porque você é diferente no seu jeito de agir, no seu jeito de falar, né? O seu jeito de respeitar as pessoas. Porque tudo, irmãos, nós não fazemos porque nós somos bons, nós fazemos porque o Espírito Santo está em nós, né? O Espírito Santo trabalha em nós e as pessoas notam que nós somos diferentes. Graças a Deus por isso, né? As pessoas notam. Isso é gostoso, você ser diferente, não porque você é melhor, mas porque a graça de Deus está na sua vida, né? Temos que ser diferentes nessa terra, fazer a diferença, né? E a gente só faz a diferença se nós formos diferentes do mundo. Glórias a Deus, né? E a gente vê exemplos aí de pessoas que fizeram coisas erradas e ainda faz coisas erradas, né, na nossa geração, em que as consequências é muito grave, né? Para a sua família, né, para a igreja do Senhor, é um peso muito grande, né? Estão vivendo tempos difíceis, irmãos, né? Que nós temos que ser diferentes. A igreja do Senhor, ela vai ser perseguida, como diz a palavra do Senhor. Cada dia mais vai se apertar as coisas para a igreja do Senhor. E nós temos que ser diferentes. Temos que tomar decisões diferentes, agir diferente. Ontem um irmão mandou um filme para mim. Depois, se os irmãos quiserem, até passo para os irmãos, sobre os missionários, né? Aqui do Equador, não, são americanos, na verdade, mas eles estavam evangelizando uma tribo indígenas aqui no Equador. E não foi fácil, né? Então, você vê, eles até perderam a vida, né?
mártires, né? Mas eles fizeram aquilo que o Senhor colocou no coração deles, teve um propósito em tudo aquilo, teve uma transformação na vida daquelas pessoas, e eles foram diferentes, né? Uma geração, e isso não é coisa que aconteceu às vezes a gente pode, quando a gente fala assim, a gente pensa que é coisa que está lá no passado, né? Não, é atual. Eles estão ainda nesse trabalho, né? Missionário, né? Nesse trabalho de evangelizar indígenas, né? E são poucos anos aí que eles morreram, né? Levando a palavra de Deus, amor pelas almas, né? Ser diferente no mundo que nós vivemos, né? Então a gente temos que se esforçar, né, irmãos? Para sermos diferentes, glórias a Deus. Tópico 2, 3. Bom, Jota, que horário que é? Amém, glórias a Deus. Só para a gente estar controlando aqui, né? Tópico 2, 3. A relevância da resposta humana para Deus. A possibilidade de ser diferente passa pela resposta de uma pessoa diante do anúncio da palavra de Deus. Glórias a Deus, né? Vamos dar um tempo aqui, né? Como fazer um breve comentário. A possibilidade de ser diferente passa pela resposta de uma pessoa diante do anúncio da palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus é ela que nos orienta, né? Ela que dá o norte para a nossa vida. Então, ser diferentes, a gente tem que passar, né? Por esta resposta na palavra de Deus. Como eu estou respondendo a palavra de Deus? Eu só vou ser diferente se eu responder a palavra de Deus, porque é ela que vai me transformar, né? Ela que tem o poder de transformar o homem, né? O homem por si próprio não consegue, né? Agora, a palavra de Deus, conforme ela entra, você deixa ela trabalhar, você deixa ela te usar, a palavra de Deus te transformar, você vai ser usado de uma forma diferente por Deus, né? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isso, né? O nosso norte é a palavra de Deus. Ela que vai nos orientando, vai nos fazendo pessoas melhores. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo enfatizou este assunto em Romanos, né? 10, 3. O apóstolo diz que os judeus rejeitaram a maneira de Deus agir e foram rebeldes. Mesmo o Senhor enviando seus mensageiros e estendendo as suas mãos, tal postura do povo também era realidade no tempo de Ezequiel. O caminho do Senhor não é direito. Glórias a Deus, né? Então você vê que o apóstolo Paulo aqui em Romanos, né, ele adverte a Israel, né, que rejeitaram a palavra de Deus, a vontade de Deus, e ele faz uma comparação, né? O comentarista aqui também, com o que aconteceu em Ezequiel e acontece nos dias de hoje, né? É difícil você receber uma palavra, a gente gostamos de receber palavras de bênção, né? De vitória, chave, né? Mas quando é palavras de repreensão, de arrependimento, conversão, como o irmão Joel ensinou aqui na semana passada, né? Palavra de juízo que tem que se voltar para Deus, né? As consequências do pecado, às vezes a gente não quer atender, né? Quando Deus fala conosco dessa maneira, lá em Hebreus, né? Hebreus, agora me fugiu o capítulo, mas nos diz a repreensão, né? Que Deus, ele age como um pai que repreende, né? E a princípio aquilo é gosto amargo para nós, mas por final aquilo é para o nosso bem, né? Para o nosso crescimento. E tanto Israel no tempo de Paulo, como no tempo de Jeremias, e nos dias de hoje, às vezes a igreja não quer receber palavras de conserto, né? De transformação, né? De arrependimento. E aí sofre as consequências, né? Você tem uma relação, não dá resposta para aquilo que Deus quer fazer. Não ouve a palavra de Deus e não dá resposta, né? E é tão bom quando a gente sabe que a gente é falho, né? E que Deus nos mostra onde nós estamos falando, porque isso é a preocupação de Deus para conosco. Graças a Deus que Ele nos mostra, né? Porque Ele ainda está preocupado conosco. O pior, irmão, é quando Deus fala assim, ó, não quero mais saber, né? Porque não está dando ouvido à minha palavra, não quer saber, se endureceu, por mais que eu fale, não quer dar ouvido. Aí é complicado, né? Enquanto Deus está nos corrigindo, é porque Ele nos ama, Ele quer ver nós bem, né? Nosso Pai, né? O terreno, né?
Quando ele vê nós cometendo algum erro com a experiência que ele tem na vida, ele fala o quê? Filho, senta aqui, vamos conversar. Ó, não é bem por aí, né? Segue outro caminho que por aí não vai dar certo, né? Então, imagina o nosso Pai que está no céu, né? Quanto que Ele nos ama, quanto que Ele não quer nos ver bem. Então, a gente temos que aceitar toda a palavra de Deus, né? Não só as palavras de bênção, de vitória, mas principalmente essas palavras de correção, né? Se não me engano, foi a semana passada que o irmão leu um texto também, que falando que é melhor a gente estar na casa do luto que na casa da alegria. Ou foi falado dessa semana aqui na igreja, né? Isso, né? E foi o irmão Carlos, isso, né? Então, quer dizer, as palavras, né, de reflexão, palavras fortes, né, que Deus às vezes nos dá, de juízo, correção, te endireita, te apruma, é Deus preocupado conosco, né? Não quer nos ver caindo no abismo, louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente temos que ter uma reflexão, glórias a Deus, aleluia, né? Algum comentário, irmãos? Aleluia, glórias a Deus. O comentarista aqui, ele também diz assim, né? No comentário dele no final, a relação de Caim, que Caim demonstrou diante desinteresse, a relação de Caim demonstrou desinteresse em conhecer o motivo de Deus para não aceitar, mesmo depois do Senhor ter falado com ele, né? Interessante esse comentário, irmãos. Eu até grifei aqui para falar com os irmãos, porque assim, né? Você vê que o desinteresse de Caim pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, né? Deus repreendeu ele por não ter aceitado a oferta dele, conversou com ele, né? Mas ele não mostrou interesse de saber por que Deus não aceitou a oferta dele, né? Se ele tivesse uma intimidade com Deus, aquilo que nós falamos no começo, né? Porque se você fez alguma coisa que não agradou a Deus, o que você deve fazer, né? Senhor, né? Talvez eu não estou entendendo por que eu fiz, o que eu fiz, o que eu errei, onde eu errei, me orienta, né? O que eu preciso melhorar. Mas quando você mostra totalmente desinteresse pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, acontece o que aconteceu com Caim, né? Então, assim, e acontece com todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus, de correção. O fim é a morte, né, irmãos? O fim é a morte. Infelizmente, Deus não quer que ninguém pereça, né? Deus quer que salvação para todos, mas tem aqueles que rejeitam a palavra de Deus, rejeitam as orientações de Deus, as correções de Deus, e aí sofrem, né? Quantas famílias, né, irmãos? Quantas vidas, né? Às vezes já tiveram até na presença de Deus, ouviram a palavra de Deus, mas hoje não aceita mais a correção de Deus, não aceita mais a direção de Deus, e aí sofre, né? Sofre. Tem uma resistência tão grande, né, com a palavra de Deus. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes dentro da própria casa, né? Dentro da própria casa, tanto física, né? Mas casa espiritual que eu digo, né? A gente temos essa resistência. Aceitar aquilo que nos agrada e rejeitar aquilo que não nos agrada, né? Glórias a Deus, né? E a gente não pode cometer esse erro não, né? Toda palavra, ela tem uma direção, ela tem uma instrução, ela tem um ensinamento. E a gente temos que guardar ela no nosso coração. Deus sabe por que Ele está falando daquela maneira, né? Às vezes no momento em si a gente não cai, como se diz, né? Uma linguagem antiga, né? Não cai a ficha, né? Mas aí, se você guardar aquela palavra no teu coração, durante a semana você vai mastigando, você vai entendendo o que Deus está querendo falar com você, né? Aonde Deus está te orientando, qual é a área da tua vida que Deus está querendo trabalhar, está querendo transformar. Então temos que dar ouvido ao que Deus está falando conosco. Nunca agir com displicência, né? O Senhor me fez lembrar agora, irmãos, vamos ver um texto. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que eu anotei aqui. Glórias a Deus. Samuel, 1 Samuel. Deixa eu pegar já aqui na palavra, que aí fica mais fácil para mim. Primeiro Samuel, capítulo 3, versículo 3. É um texto que às vezes acontece e a gente
A gente lê várias vezes ele, mas tem uma coisa que Deus colocou no meu coração aqui, que às vezes a gente passa despercebido. E estando também Samuel já deitado, antes da lâmpada de Deus se apagar, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Vou repetir para os irmãos. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Você vê aqui é o chamado, né, de Samuel, né? Deus fala com Samuel no sonho. E nesse versículo em si, já fala, estando Samuel já deitado, antes do quê? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então, às vezes a gente lê esse texto, a gente passa despercebido nisso, né? Em Êxodo 27 e 20. Glória a Deus. 27 e 20, está aqui o azeite puro. A ordenança que Deus dá para Moisés, como deveria ser a respeito dessa lâmpada. Tu, pois, ordenarás os filhos de Israel que tragam azeite puro de oliva batido para o candeeiro, para fazer arder a lâmpada continuamente. Glórias a Deus, né? Então, quer dizer que a lâmpada tinha que arder, aquela lamparina tinha que arder, aquele fogo tinha que arder continuamente, não podia faltar azeite, né? Tinha que arder continuamente. E aqui nós vemos, aqui nesse texto que nós lemos aqui em 1 Samuel, quem que era o sacerdote? Eli. Então, quem que era o responsável para que a lâmpada, né, não se apagasse dentro do templo? Eli. Ele era o responsável. E aqui nós vemos nesse texto que Samuel está deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Isso não poderia acontecer. Mas acontecia, por quê? Havia uma negligência. Eli, aqui neste momento, estava num período no seu ministério em que ele já estava negligente. Os filhos dele estavam fazendo o que eles queriam e ele já não estava dando tanta atenção para aquilo que o Senhor queria. Tanto é que uma das obrigações dele, que era não deixar faltar o azeite ali, para que a lâmpada se apagasse, não podia apagar, já estava se apagando. A lâmpada já estava se apagando. E é um perigo muito grande, né? Dentro daquilo que nós vimos agora, né? Você não dá ouvido à palavra do Senhor e deixar que a lâmpada venha se apagar, né? Deixar que a chama venha se apagar, que os direcionamentos de Deus não tenham mais relevância na tua vida. Então a gente temos que tomar esse cuidado, né? E estar sempre atento para aquilo que Deus quer para com a nossa vida. Aleluia. Glórias a Deus. Eu peguei esse texto aqui, porque é um texto que me chama a atenção, né? Não só na vida ministerial, mas em todas as áreas. A gente tem que tomar muito cuidado para aquilo que Deus quer, não ser negligente, né? Não fazer pouco caso da palavra do Senhor. Sempre estar atento, o que o Senhor nos orienta na tua palavra, o que o Senhor quer de nós, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar, né? Daquilo que nós lemos, né? Daquilo que nós estudamos. Então você pode ter certeza, se você tiver o coração sincero, buscando a Deus, no momento de uma situação, o Senhor vai fazer você lembrar de uma palavra, né? E você tem que guardar ela no teu coração para que Ele te lembre e você haja da maneira correta. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Tópico 3. Deus quer que todos sejam salvos. Todo mundo tem certeza disso, irmãos? Não tem nenhuma dúvida, né? Deus quer que todos sejam salvos, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Talvez a gente pense assim, puxa vida, mas por que aquela pessoa tão bonzinha, Deus já recolheu, e tem uns aí que é tão atribulado, dá um trabalho terrível, né? E Deus não recolhe, logo não tira daqui, né? Problema para dar trabalho, né? Nós já ouvimos muito isso, né, irmãos? Quantas vezes nós também, né? Falamos isso, puxa vida, mas a pessoa faz tanto mal, por que Deus não leva logo, por que Deus não tira, né? Que Deus não tem, né, prazer na morte do ímpio, né? Deus quer que todos se salvem. Isso já é uma resposta para nós, né?
Deus, ele vai usando, né, de misericórdia. Antes dele entrar com o juízo, ele vai dando oportunidades, né? Vai orientando, vai chamando, vai guiando, né? Todos passaremos pelo juízo, mas Deus, ele tem, que nem eu falei no começo, né, na questão do Ezequiel. O juízo de Deus, ele não é sempre assim, imediato, né? Ele pode vir em processos, né? E o chamado, nós vimos ali, né, no povo de Israel. Foi uma primeira leva, já era para o povo ter observado, né, e mudado de vida, mas não se arrependeram. Foi a segunda leva, era para ter aprendido, não aceitaram, até a terceira leva, né? Então, assim, Deus vai dando oportunidades, e na vida do ímpio, Deus vai dando oportunidade para que ele venha se arrepender, né? Porque Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Glórias a Deus. O Senhor Deus não deseja que o homem, tópico 3, mal morra, mas que se arrependa e viva. Desde a queda do Éden, o Criador tem revelado seu interesse em restaurar a humanidade. Glória a Deus. Anunciando a vinda da semente da mulher, providenciando vestes adequadas para o primeiro casal. Glória a Deus, aleluia. Preservando Noé e a sua família, chamando Abraão e revelando o seu plano para abençoar todas as famílias da terra, né? Nós vemos que desde o Éden, né, Deus, ele vai, depois que o homem cai, né, já tem ali em Gênesis 3, né, ele já fala de um desejo de trazer o homem, né, para a salvação, falar da semente da mulher, né, referindo ao Cristo, né, que viria para salvar, né, toda a humanidade decaída. Então Deus quer que todos, né, se arrependam e cheguem à salvação, né. O que mais entristece o coração de Deus, né, às vezes é comemorada pelos homens quando o ímpio morre, mas eu acho que é o que mais entristece o coração de Deus, né? Porque Deus ama toda a alma, né? Toda a alma Deus ama. Então, quando a pessoa ela morre sem a salvação, sem o conhecimento, é o que mais entristece o coração de Deus, né? Deus quer que todos se salvem, glórias a Deus, né? Deus cobre o homem, né, pelo sangue do Cordeiro, glórias a Deus. A mensagem proclamada, que proclama a vida para o crente, é a mesma que proclama a condenação para o desobediente. A palavra, ela corta, né? Ela corta e ela também traz salvação e juízo, né? Não, é que nem nós falamos antes, né? Nós não podemos só pegar a palavra que nos agrada, né? A palavra, ela, tanto aquela palavra, a palavra que é mencionada, ela tanto traz salvação, como também traz condenação para os desobedientes, né? O desejo de Deus em salvar não anula o juízo, né? Glórias a Deus por isso. O Senhor Deus, além de chamar o povo à conversão, também anunciou que, se continuasse com a transgressão e iniquidades, também iriam sendo julgados pelos que estavam fazendo. A mensagem do julgamento divino também fazia parte da pregação de Jesus. Glórias a Deus, né? Tanto é que Jesus, ele fala muito mais, né, do inferno, né, do que do céu. Porque tal é a preocupação de Deus. Por quê, né, irmão? Você fala assim, por quê, né? Porque tal é a preocupação de Deus para que o homem não vá para o inferno, né? Então ele falava dos perigos, né, que o homem corre se ele não se endireitar, não se arrepender, não buscar a presença de Deus. A vida eterna, né, no sofrimento. Então, é um alerta, né, que nós temos que ter, né? Sempre estar falando para as pessoas, né, que existe um céu, que Deus quer que todos vão para lá, mas que também há uma condenação, né? Não podemos pregar só uma parte da mensagem. Infelizmente, quem não se converter, não buscar a presença de Deus, o inferno é o seu lugar de destino, infelizmente, né? Então, a gente temos que ter... Tem até um hino, né? Antigo, né? Pregadores de rosas, né? Pregue os espinhos também, né? Pregue que Deus é amor, né? Mas é justiça também.
Então nós não podemos deixar de falar essa verdade, né? Que existe o céu e que existe o inferno. Jesus, ele falava sobre isso, de juízo, né? Então temos que tomar um cuidado muito grande e, como servos de Deus, mensageiros da palavra de Deus, sempre estar atentos com este assunto de juízo, né? Como comentou F.F. Bruce, a palavra do julgamento do último dia, portanto, não é diferente da palavra de vida já anunciada. A mensagem que proclama a vida para o crente é a mesma que proclama condenação para os desobedientes, né? Glórias a Deus. Então temos que estar buscando, né, a vontade de Deus, não se deixar levar e pregar a palavra como ela tem que ser pregada, né? Se Deus um dia usar qualquer irmão aqui para falar sobre o inferno, sobre o juízo, ele não pode se acovardar, tem que falar, né? Porque aquilo Deus sabe porque ele está falando aqui daquela maneira, né? E como a gente fala do céu da mesma maneira, né? Porque às vezes, irmãos, não sei se os irmãos já tiveram experiência dessa, né? E Deus já me permitiu, né? De às vezes você ter que falar algumas coisas para algum irmão ou para alguma irmã, que não é palavras fáceis de você falar, né? Mas Deus colocou no seu coração e você tem que falar, porque você sabe, talvez você não entenda por que Deus está falando daquela maneira. E é até duro para você, né? Porque a gente não quer falar para uma coisa dura para uma pessoa, né? Mas Deus permitiu aquilo ali porque aquela pessoa vai receber a palavra e ela vai entender o porquê que Deus está falando daquela maneira, né? Ou se ela não entender no momento também, mas ela vai entender depois, porque Deus está falando daquela maneira. Porque no decorrer do tempo, porque Deus não fala só para nos falar do que está acontecendo hoje, mas do que vai nos acontecer durante a nossa história, durante os nossos dias. Então, com o passar do tempo, nós vamos entendendo, falando assim, naquele tempo lá, a palavra do irmão foi meia dura para mim, mas a palavra do irmão não, né? A palavra de Deus foi dura para mim. Eu achava até que era coisa do irmão, que não era a palavra de Deus, mas eu estou entendendo hoje por que Deus falou daquela maneira, né? Então, a palavra de Deus de juízo, às vezes não, é necessário se falar, né? Assim como nós falamos palavras de bênçãos, né? Até essas de juízo, irmãos, às vezes é até melhor a gente falar do que as palavras de bênção, porque as de juízo vai livrar o irmão, às vezes, de uma condenação eterna, né? Livrar o irmão de um erro, né? de um caminho que ele está andando que é sem volta, né? E Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Nós temos sempre que lembrar disso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então nós temos que falar do céu e falar do juízo, né? Falar da condenação também. Glórias a Deus, porque a palavra de Deus, ela tem essa função, né? Tanto para salvar também, orienta para a salvação, mas também orienta que se não se arrepender, não se voltar para Deus, também é condenatória. Glórias a Deus. Algum comentário, irmão, sobre essa mensagem? Não? Juízo, não quer falar nada? Glórias a Deus. Mas é necessário, né, irmãos? O desejo de Deus salvar não anula o juízo, né? Deus quer salvar, mas tem o juízo. A gente temos que estar diante da palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, porque o juízo ele é certo para quem não obedece, né? O tópico 2, 3, cada um é responsável por seus atos diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É importante trazer sempre à mente a verdade bíblica da futura prestação de contas diante de Deus. A graça de Deus não libera de sermos descuidados quanto ao nosso viver neste mundo, né? Glórias a Deus. Aí entra naquilo que nós já falamos antes, né, irmãos? A graça de Deus é enorme. Nós sentimos ela cada dia sobre a nossa vida, né? Mas ela não pode, ela não nos libera, né?
para nós sermos irresponsáveis e descuidados, né? Como nós vivemos neste mundo. Então, aí entra naquele texto, né? naquele comentário que a gente sempre faz, né? E que muita gente, às vezes, entra por esse caminho errôneo, né? Deus, ele é amor, Deus é bondoso, né? E eu vou viver inconsequentemente, porque todas as vezes que eu chego diante dele... Só que aí entra aquilo que, o Senhor me tocando, né? Que o irmão Joel falou a semana passada, né? A pessoa vive num remorso, mas não vive num arrependimento, né? Não se transforma, né? E isso é um perigo tremendo, irmãos, né? Isso é um perigo tremendo. Você viver num remorso, quando você ouve uma palavra que te confronta, você se entristece, mas não muda. Então você ficou, né? Você teve um remorso, mas você não teve um arrependimento. E isso é terrível, né, irmãos? A graça de Deus não nos libera para sermos descuidados quanto ao nosso viver neste mundo, né? Não podemos viver de qualquer maneira, né? A graça de Deus, ela está acima, né? De tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos. Mas nós não temos liberdade, né? Para vivermos de qualquer maneira, né? O apóstolo Paulo, ele fala um texto que é tremendo, né? Ele fala assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Se a gente vê, foi um dos servos de Deus que mais falou sobre a graça de Deus, né? Mas ele sabia que ele não era livre para fazer o que ele queria, do jeito que ele queria, na hora que ele queria, né? E é tão interessante isso, irmãos, na vida de Paulo, a respeito da graça, que é um homem que a gente sabe toda a trajetória dele, né? Como que ele viveu, como que ele era antes, como que Deus transformou a vida dele. E mesmo ele estando debaixo da graça de Deus, ele sabia que tudo ele tinha que pedir orientação para Deus. Porque o que acontece? Às vezes você acha que está debaixo da graça e que a graça te libera de um monte de coisa, te guarda de tudo. Mas você está debaixo da graça, mas isso não é um passaporte ou uma escritura para você fazer o que você quiser. E Paulo sabia muito bem disso, né? Que tanto até as coisas que, ao nosso ver, coisas boas de se fazer, tudo ele pedia orientação para Deus. Isso é um ensinamento tremendo para nós, irmãos, né? Mesmo nós sabemos que estamos debaixo da graça de Deus, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, não podemos jamais perder essa intimidade com Deus, e a palavra de Deus, ela tem que nos orientar, né? E por que eu falo isso? Porque Paulo, ele queria pregar, né? Ele queria descer para a Ásia para pregar para a Ásia, e o Espírito Santo falou assim: não vai, né? Então você vê que gostoso essa intimidade, né? Orientação de Deus, né? Ele estava debaixo da graça, ele poderia falar assim: eu estou debaixo da graça, eu vou pregar o Evangelho, o que eu preciso perguntar mais para Deus, né? Mas não, mesmo diante de qualquer situação, né? Principalmente as mais difíceis, né? Qualquer situação, mas você vê que a preocupação de Paulo até na questão de pregação, né? Aonde levar a palavra? Senhor, é isso que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? O Espírito Santo falou para ele assim: não, você não vai descer para lá, Paulo. Ele diz, né, claramente, o Espírito Santo me proibiu de ir para lá, né? E aí ele teve o sonho para passar para Macedônia e pregar em Macedônia. Mais para frente, a gente vê no Apocalipse quem que o Senhor queria que fosse pregar na Ásia, né? Que foi João, né? Então, tudo tem que ser direcionado por Deus, né? Pela palavra de Deus. Glórias a Deus, né? E a gente tem que tomar essa responsabilidade aí, né? E saber que a graça de Deus, ela está sobre as nossas vidas, mas a gente não pode achar que ela é uma carta em branco, né? Que Deus nos dá para a gente fazer o que nós queremos, né? Principalmente quando nós vivemos num mundo em que as coisas são muito inconsequentes, irmãos, né? Decisões são tomadas muito inconsequentes, né? Mas, como eu disse antes, somos servos do Deus vivo, né? Representantes de Deus nessa terra, temos que agir diferentes para a glória do Senhor, aleluia. Todos vamos comparecer perante a prestação de contas, será individual, Romanos 14, 10. Tal certeza deve despertar a cada discípulo de Cristo um autoexame, sempre à luz da palavra e ação do Espírito.
Sabemos que enquanto neste mundo não alcancemos o auto-julgamento completo, né? Glórias a Deus. Temos essa responsabilidade, todos os irmãos aqui sabem, né? Que todos vão um dia se apresentar diante do Senhor e haverá o dia de prestação de contas, né? Pelo que nós fazemos de bem e de mal, né? Glórias a Deus. E o tópico 3, irmãos, bem breve, já para passar para o irmão Fábio. Glórias a Deus e pastor, né? A palavra de Deus como referência segura, né? Glórias a Deus. Já falamos bastante nesta lição, que é o nosso norte, né? A palavra de Deus é o nosso norte. Podemos ver vários provérbios, né? Tem vários provérbios populares, alguns até verdadeiros, mas alguns mentirosos. Mas o que nós somos baseados pela misericórdia de Deus é pela palavra do Senhor, né? Ela é o nosso norte, ela não nos deixa enganados, né? Todos nós já tivemos experiência, né? De estar precisando de uma palavra, buscar na palavra do Senhor e o Senhor falar conosco intimamente, né? Então é o Senhor e a palavra dele que nos orienta. Então ela era a nossa segurança, né? Às vezes você pode ir falar com um irmão, falar com outro irmão, eles podem te aconselhar, isso é importante, né? Não podemos desprezar a experiência dos irmãos, mas o que nos dá realmente segurança é a palavra de Deus, né? Ela não pode faltar na nossa vida, não. Todos os dias temos que estar lendo, né? Tirar dúvidas na palavra de Deus, ela é a nossa segurança, né? No carro não pode faltar o freio, né? O carro pode até não acelerar, mas não frear não tem jeito, né? Então, por quê? Porque é questão de segurança, né? Na nossa vida espiritual, a nossa segurança é a palavra de Deus. Sempre quando alguém falar alguma coisa, examina a palavra de Deus, busca a orientação na palavra de Deus, que Deus vai te dar a resposta. Amém, irmãos? Eu agradeço os irmãos pela confiança, né? Espero que tenha contribuído, né, para o crescimento dos irmãos e que Deus venha abençoar a vida de cada um. Amém?